Olá, seja bem-vindo a mais um Q&A aqui no canal, em que perguntas são enviadas somente na quinta-feira pelo nosso canal do Instagram. Se você ainda não assinou, por favor, vá lá e faça sua inscrição, né? Leandro Ruschel, tudo junto. Ruschel é R-U-S-C-H-E-L. E nós respondemos usualmente no final de semana, na segunda-feira. Iniciamos esse programa lembrando da tragédia do Rio Grande do Sul. É difícil expressar em palavras o tamanho do desastre. Temos que lembrar que no furacão Katrina, que aconteceu aqui em New Orleans, nos Estados Unidos, nós tivemos uma determinada área, um determinado número de pessoas afetadas. Lembrando que foi numa cidade, basicamente. Pois no Rio Grande do Sul, a área afetada é 5 vezes maior e mais ou menos 6 vezes mais pessoas, até porque foi um estado e não só uma cidade. E aqui nos Estados Unidos, as autoridades, a nível federal, estadual e municipal, injetaram mais de 100 bilhões de dólares para a reconstrução da cidade e mesmo assim há áreas que jamais foram reconstruídas, não voltaram a ser o que eram. Na verdade, até hoje a cidade não é mais o que é, passados aí 20 anos. Praticamente. E, por enquanto, no Rio Grande do Sul, os valores que efetivamente já foram prometidos, não foram nem aplicados ainda, não fazem nem cócegas perto da necessidade. A gente está falando aí de 7 bilhões de reais do governo federal. De fato, o governo federal fez uma mágica lá com os números, fez uma fake news para falar em 50 bilhões, mas boa parte desse dinheiro é dinheiro que já iria para o estado de qualquer forma, só foi adiantado. E a gente tem mais algo como 19 bilhões de reais de sobra de caixa do orçamento do estado por conta da suspensão da dívida por 3 anos. Então, ao longo de 3 anos, somando aí dinheiro de curto prazo e dinheiro de longo prazo, a gente está falando de 25 bilhões de reais, aproximadamente algo como 5 bilhões de dólares, o que é muito pouco para a necessidade do Estado. Então é preciso trabalhar tanto do ponto de vista das pessoas, uma ajuda de longo prazo. A gente sabe que a tendência natural nesse tipo de tragédia é que o impacto seja grande no primeiro momento, mas depois as pessoas acabam esquecendo, acabam deixando isso de lado. Mas o povo gaúcho está lá, e vai continuar necessitando de muita ajuda. E o Estado também faz malabarismos aí com números, faz uma retórica de ajuda, mas na prática a gente sabe que é mais difícil que essa ajuda econômica chegue. Então é preciso manter uma postura de ajuda sistemática ao longo dos próximos anos e de cobrança do Estado em todos os níveis, federal, estadual e municipal, para que efetivamente recursos cheguem na ponta, pois há muitas pessoas impactadas, mais de 2 milhões de atingidos, direto e indiretamente. 90% das empresas do estado são atingidas direto e indiretamente. Eu mesmo sou o cofundador de uma empresa cuja sede está no Rio Grande do Sul, está em Porto Alegre. Nós não fomos atingidos diretamente lá na nossa sede, mas há pessoas aí no nosso time que perderam tudo. Estamos ajudando, estamos também fazendo uma campanha de ajuda, arrecadando recursos. Já arrecadamos mais de 800 mil reais e direcionamos já pelo menos 600 mil reais nos gastos mais variados, repasse a outros institutos, compra de cobertores, compra de lava-jatos, chegou mais de 80 lava-jatos, compra de bens de primeira necessidade que foram distribuídos nos abrigos, enfim. Estamos ajudando no que podemos, mas o Estado precisará de muita ajuda. Então, no início do programa, faço aqui essa lembrança e esse apelo a entes privados, estatais, autoridades, porque a situação é muito grave. E precisaríamos de muita ajuda, muitos recursos para reconstruir o Estado. A melhor resposta para tudo que está acontecendo não seria o impeachment do Lula? Freio total. Não que eu achasse ruim o impedimento e a saída do Lula da presidência, mas você acredita que o problema é o Lula? Não podemos esquecer que caso o Lula saia, temos o Alckmin. O Alckmin parece um tucaninho que vai ser melhor para a economia, talvez, mas o ponto é, o sistema todo se organizou e usa o Lula como uma figura, como um líder que tem apelo a uma boa parte da população para dar uma certa legitimidade ao arranjo de poder. Mas o Lula não é o X da questão, A retirada do Lula não mudaria muito. Ou você acha que a saída do Lula mudaria a perseguição aos dissidentes, mudaria o esquema das coisas? Eu não vejo uma mudança muito grande. Talvez até seria bom para o próprio Centrão, para essas oligarquias que controlam o país há muito tempo,
a saída do Lula, que o Lula acaba incomodando, porque por um lado ele é usado como uma figura política, né, que tem apelo popular, mas por outro lado ele tem essa visão de mundo muito ultrapassada em termos econômicos, ele acaba tendo iniciativas que são negativas para o próprio sistema, porque a piora da economia é um fator de risco para esse mesmo sistema, né? A gente tem que entender que a Dilma só caiu não por conta da Lava Jato, mas por conta da crise econômica que foi produzida por ela. Então, eu não vejo a solução dos nossos problemas passando por impeachment. Apesar de, se Lula sair, óbvio que seria menos ruim para o Brasil, mas não resolve o problema. Você vê quais impactos no mundo e Brasil com a morte de Ebrahim Raisi, já que Lula o apoiava e lamentou. Em primeiro lugar, né, para quem não sabe, era o presidente do Irã. No Irã, o presidente é uma figura de importância secundária. Primeiro, o mais importante, a figura política e religiosa é o Ayatollah. Então ele estava se preparando para ser o sucessor e chegar ao posto de Ayatollah, mas ele acabou morrendo aparentemente num acidente de helicóptero. E o sujeito um ditador sanguinário, né? Ele era conhecido como o açougueiro de Teherã, pela sua prática de lidar com a oposição através de repressão brutal, né? Censura, perseguição, tortura, assassinatos e assim por diante. Então, a morte dele pode gerar algum risco para o regime. Há já, ao longo dos últimos anos, uma série de protestos. O regime iraniano tem uma oposição interna forte e essa oposição é tratada, né, com toda a violência possível. Então, a morte dele pode trazer uma nova onda de protestos. Não foi o que aconteceu por enquanto. Não vejo que o cenário muda muito. O Brasil, sob a liderança do descondenado na política externa, continua se aproximando das piores ditaduras do mundo, né? China, Rússia, Irã. Não vejo como isso vai mudar, né? E se afasta aí do Ocidente em busca, então, da aproximação com o que há de pior no mundo. Eu não vejo a morte do ditador iraniano modificando essa posição do Brasil. Em que investir no Brasil? No Brasil, a resposta é muito simples, né? A renda fixa é muito imbatível, né? Claro que a gente pode operar o mercado, se você sabe fazer isso, fazendo entradas e saídas, utilizando time, né? Utilizando ferramentas aí de trading. Tem oportunidades que surgem de curto prazo, para quem sabe, né, operar dessa forma, mas de uma maneira geral é muito difícil competir com juros altos que são decorrentes de um governo gastador, né? Então, ao contrário do que o descondenado Lula diz, para o que eles chamam, né, o que o PT, que em geral chama de rentista, não tem nada melhor do que um governo gastador que vai ser obrigado a oferecer juros altos para atrair capital para fechar as contas. Então, governos petistas foram ótimos para os rentistas porque são governos perdulários, né? Então, numa situação de gastos elevados, né, descontrole das contas públicas, os juros são altos e isso acaba formando uma espécie de buraco negro dos recursos poupados pelos brasileiros que vão para cobrir o rombo do Estado. Me parece que esse é o melhor investimento no Brasil. O problema é que, eventualmente, eles podem querer manipular os juros para eles ficarem baixos e controlar a saída de recursos gerada por conta, né, do risco não compensar para o investidor através do fechamento do fluxo de capitais, como aconteceu na Argentina, né? Esse é o grande risco. E é por isso que eu vejo a importância de ter parte, pelo menos, dos seus investimentos, do seu patrimônio fora do Brasil. Se o Lula 3 é, na verdade, um Dilma 3, um Lula 4 seria um apocalipse para o brasileiro, eu considero o Lula 3 já um apocalipse, né? Porque é aí o colapso político, moral, social, econômico, quando você tem um processo de reconstrução do Brasil que estava em curso, né, desde as manifestações lá de 2013, de políticos corruptos, de empresários corruptos sendo condenados, e aí esse processo é invertido, a gente tem uma descondenação de um dos líderes do esquema, segundo o Ministério Público, né, segundo a própria Justiça, que condenou o sujeito, e ele é alçado à presidência depois de ser descondenado, né, depois de ter aí os processos anulados pela mais alta corte do país, num processo aí bastante questionável, né? Então, quando você tem isso acontecendo, já é o apocalipse, porque você perde a referência moral. A mensagem que é passada para toda a população, para toda a sociedade, é que não há como reformar o sistema, não há como produzir um novo país sem corrupção, um novo país
em que o foco seja as pessoas e não os poderosos, não a oligarquia, né, que segue mandando o país de sempre. Então eu já considero isso um apocalipse. E eu nem considero Lula como uma figura central no sentido de ele ter o poder. Ele é uma figura que está sendo utilizada por essa oligarquia, obviamente que ele integra essa oligarquia, né, o seu partido também, mas ele está sendo utilizado como um suposto representante de uma parte significativa da população, né? O que dá as cartas, quem dá as cartas, é a mesma elite de sempre, né? Que tem as suas práticas que foram expostas na Lava Jato e que agora tem um pendor mais totalitário. Até então nós tínhamos um país em que havia toda a roubalheira, toda a corrupção, e que a gente tinha liberdade para falar disso, ou para apontar isso, ou para protestar, e agora essa liberdade está sendo sistematicamente retirada e quem fala, quem critica, passa a ser perseguido, né? Então, além da questão que todo mundo já sabe, né, do que foi exposto pela Lava Jato, a gente tem agora o totalitarismo. Então é muito pior. Eu já considero isso um apocalipse. Um Lula 4 seria só a manutenção de um processo de degeneração completa do sistema político brasileiro e também do sistema econômico, já que a gente vai vendo decisões, ou pelo menos iniciativas, né, que de uma certa forma são barradas pelo centro do sistema, em toda a sua extensão, mas iniciativas que são cada vez piores, né? A última, criar aí uma empresa de satélites de comunicação para concorrer com o Elon Musk, né? Estatal, uma empresa estatal. Então imagine o tipo de mentalidade que está à frente do executivo. Então eu considero essa situação já apocalíptica. Direita já foi associada ao nazifascismo. O que é ser de direita hoje? Ótima pergunta, né? Se a gente for olhar esse movimento, né, nazismo, fascismo, não é um movimento de direita ou extrema direita. O que nós temos ali são elementos de direita e elementos de esquerda nesse movimento. Por exemplo, você não pode dizer que tudo dentro do Estado e nada fora do Estado, como Mussolini falava, é um pensamento recorrente na direita. O próprio partido, né, o nazismo é nacional-socialismo. Então a gente vê no nazismo uma expressão forte do coletivismo que pode ser mais associado à esquerda do que à direita. Obviamente que esse movimento faz um apelo ao nacionalismo, a certas tradições, até de maneira artificial, porque a gente sabe, por exemplo, que o nazismo era um movimento contrário ao cristianismo, mas enfim, você tem ali apelo principalmente ao nacionalismo, e no caso do nazismo, especificamente, a questão, né, de uma certa hierarquia que envolve raça, né? A direita tem aí uma visão positiva em relação a hierarquias, mas não necessariamente a questão de raça, né? Essa é uma criação nazista. Então, tem elementos de esquerda e elementos de direita. Da mesma maneira que o próprio Stalin utilizou o nacionalismo russo para fazer frente à invasão alemã, né? Isso até mesmo antes da própria invasão. Então, não é tão simples, não é tão preto no branco como as pessoas falam, mas é fácil você descartar essa visão de que o fascismo ou o nazismo tenha sido um movimento de direita, né? Até porque o criador, de fato, do fascismo, um dos principais teóricos e líderes, o Mussolini, veio de uma família comunista, né? Do movimento aí comunista. Então, é muito fácil a gente mostrar aí as digitais de esquerda desses movimentos. Agora, o que é ser de direita hoje? Ser de direita hoje, basicamente, é você se opor à degeneração da sociedade em escala global. Você entender que há um movimento pela destruição do ser humano, um projeto totalitário de poder em escala global, e se opor a esse movimento, com base nas tradições, com base na religião, com base nos direitos individuais, com base na descentralização do poder, né, com base em defesa da liberdade de expressão, da liberdade política, né, contra a agenda da ideologia de gênero, contra uma agenda ambientalista radical, contra a dominação do Estado de todos os aspectos da vida humana. Tudo isso é ser de direita. Você acreditar que deve sim existir uma hierarquia de poder baseado no mérito,
baseada aí nas posturas individuais corretas e não necessariamente por conta de você fazer parte do grupo A, do grupo B ou do grupo C, de você defender a justiça, de você defender a lei e a ordem. Tudo isso hoje é ser de direita. Mas basicamente a gente poderia definir como ser de direita é um movimento de resistência à destruição política, social, moral e econômica do mundo, né? Isso hoje é ser de direita. Você acredita que o Brasil pode se tornar uma Venezuela? Em alguns aspectos, né, nós já temos, digamos assim, certas nuances de Venezuela. Nós já temos censura, nós já temos perseguição, nós temos até presos políticos, nós temos exilados, numa escala, obviamente, muito menor que a Venezuela. Imagina que na Venezuela chegou a ter uma fuga em massa do país de 20% da população, né, fugindo do inferno. E também o inferno econômico não tem comparação com os problemas que o Brasil atravessa, que são muitos, mas não chegam nem perto do inferno econômico venezuelano, onde as pessoas não tinham nem o que comer, né, e também em grande escala. Recentemente saiu uma pesquisa que a perda média, né, de peso da população foi de 15 quilos. Se não me engano, essa pesquisa foi em 2017, 2018, faz algum tempo. Mas enfim, não me parece que o Brasil se direciona para esse nível de autoritarismo e de regime completamente totalitário, né? Me parece que a gente evolui para um regime que é mascarado como uma democracia, que tem uma certa liberdade, mas essa liberdade vai até a página 2. Então, economicamente, o regime funciona muito melhor do que numa Venezuela, tem um certo livre mercado, apesar de ele estar sendo sempre atacado, né, mas se mantém aí certas condições para o livre mercado e se tem condições cada vez menores de liberdade política. As pessoas sabem que se falarem alguma coisa, né, que se criticarem, enfim, que se oporem, podem ou tem uma boa chance de serem perseguidas. Me parece que esse é o arranjo que a gente evolui. Não chega numa Venezuela, mas não pode-se dizer que é um regime livre. Com essa queda no mercado, seria interessante internacionalizar os investimentos? Olha, não é por conta de uma queda ou de uma alta no mercado brasileiro, se é o que você está falando, né? O Brasil hoje está na rabeira do mundo em termos de bolsa de valores, é a pior performance entre as principais bolsas do globo, mas não é por isso que você deve buscar uma internacionalização, né? Internacionalizar os seus investimentos é algo saudável para o seu patrimônio em qualquer cenário. Todos os investidores, né, de uma certa forma, que têm mais recursos, as famílias mais ricas, têm os seus recursos aí diversificados em diversos ativos ao redor do globo, né? Essa é uma prática, talvez seja uma unanimidade entre especialistas de investimentos. Agora, no cenário brasileiro, isso fica necessário, visto o que nós estamos vendo em relação à responsabilidade de destruição das contas públicas, a uma visão anacrônica de como a economia deve ser organizada, deve ser tocada, né? O Estado cada vez mais influente, mais presente, o que é horrível, descontrole completo aí das contas públicas, o déficit crescendo e chegando ao mesmo nível da época da pandemia, vejam só, né? O PT é mais destrutivo para a economia, para os gastos públicos, enfim, para as contas públicas do que uma pandemia. Então tudo isso gera uma preocupação sobre a estabilidade da moeda brasileira. Já há uma pressão sobre o câmbio. O que segura as pontas ainda, né, um agroexportador, um Brasil que exporta principalmente commodities, mas isso não vai ficar assim para sempre. Em algum momento vai ter alguma crise, algum choque no mundo, e aí nós vamos ter um Brasil bastante fragilizado. E a minha preocupação é que a partir desse momento, o governo que já tem essa mentalidade intervencionista fecha a porta de saída para o dinheiro brasileiro, né? E isso vai produzir uma situação bastante complicada, como nós tivemos na Argentina, por exemplo, né? Mesmo que não se chegue ao mesmo nível de inflação, de destruição econômica que a Argentina passou, só o fato de você estar preso no Brasil com um governo gastador, né, e que pode produzir um surto inflacionário, é algo bastante assustador, né? Então, sim, é necessário internacionalizar pelo menos parte do seu patrimônio. Esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui nos Estados Unidos há muito tempo, né? Eu, particularmente, estou aqui há 10 anos fazendo exatamente esse trabalho. Se você tem interesse em ter mais informações sobre como fazer isso, hoje nunca foi tão fácil, né? Dê uma olhada aí, Liberta Investimentos, coloque no Google e abra a sua conta hoje mesmo, né? Então, estamos aqui para ajudar nesse processo. Se há futuro no Brasil, qual é o caminho? O caminho é um caminho de formiguinha. Nós estamos passando por fases.
A primeira fase que nós tivemos é uma fase de tomada de consciência que aconteceu a partir de 2013, 2014, culminou, né, no impeachment, que depois trouxe um governo não alinhado ao sistema. E a segunda fase foi a fase de reação desse sistema para se manter, que envolve a repressão do movimento de reconstrução do Brasil. Então a gente está passando por uma fase de repressão, uma fase de censura. As pessoas que acordaram têm que se organizar, né, têm que criar pequenos grupos e começar a fazer um movimento de tomada de espaços, não só no Estado, mas também fora do Estado. E se organizar de baixo para cima para tomar o poder, né, de maneira orgânica. Não adianta tomar o poder por cima se a base do poder, se as faculdades, universidades, se a academia, se a cultura, se a imprensa, se o próprio judiciário, né, boa parte do executivo já está tomado pela esquerda há décadas. A gente viu exatamente isso acontecer. Foi didático, né? Você tem um presidente que entra por cima e que tem forte apoio popular, mas toda a estrutura de poder que envolve aí os meios, né, de execução e envolve também a cultura, a mídia, está tomada pela esquerda, você vai ter a destruição desse presidente, como de fato aconteceu. E é por isso que eles têm aí na censura da internet o principal objetivo, porque a internet é a grande força livre ainda que acaba facilitando a comunicação do que está acontecendo e a organização das pessoas que não estão alinhadas com esse arranjo, né? Então o que precisa acontecer é a organização das pessoas para tomarem o poder de baixo para cima de forma orgânica. Isso leva tempo, isso precisa de muita energia, precisa de muita dedicação. Claro que a gente tem que se ater às questões nacionais, às questões maiores, mas é preciso fazer um trabalho de base, né? Associação de pais e mestres, Câmara de Vereadores, associações comerciais, associações profissionais, desenvolvimento de veículos independentes, organização de pessoas, né, que têm os mesmos valores e pensam da mesma forma. Esse é o único caminho que nós temos. Venezuela versus Essequibo. Brasil prejudicado, Forças Armadas acionadas com Lula amigo de Maduro. Eu acho que isso tudo é uma distração, né? Essa ação do regime totalitário venezuelano, lá do narco-estado venezuelano, para tirar o foco das próprias arbitrariedades cometidas pelo regime, para tentar aí amealhar algum tipo de apoio interno, né? Ditaduras usualmente criam algum conflito com outro país para produzir, né, esse apoio interno, apelando ao nacionalismo. Então não acho que essa busca de anexação de um território da Guiana vai à frente no curto prazo. Não me parece que há apoio, mesmo dos aliados para isso, né? Um aliado como o próprio Lula, eu acho que é um movimento de longo prazo. É uma área rica em petróleo. Já há ali uma sinalização de que os Estados Unidos também não deixarão que isso aconteça, né, e tem poder militar para isso. Não me parece que o Brasil vai intervir muito menos aplicando as suas próprias forças armadas, né? Eu acho que seria aí um tiro no pé fenomenal, né, que mesmo o PT, que erra tanto, não está disposto a comprar essa briga, não. Seriam Moro, Tarcísio, Zema, todos farinha do mesmo saco tucano e Bolsonaro a carta fora do baralho? Eu não colocaria, né, todos no mesmo saco tucano. Eu acho que Moro tem se demonstrado ser um aproveitador, né? Basicamente, ele traiu todos os seus aliados até hoje, ele tem uma agenda própria de poder e agora, né, com a sua absolvição do TSE, fica claro que ele negociou alguma coisa com o sistema. Moro é uma tragédia para o Brasil, né? Ele poderia ser o maior herói da história do Brasil e resolveu adotar uma postura maquiavélica que, enfim, sabotou a própria Lava Jato, o próprio governo Bolsonaro e enterrou, né, as possibilidades de reconstrução do Brasil. Claro que ele não é o único responsável por isso, mas talvez ele seja um dos maiores responsáveis. Não podemos esquecer quando ele saiu do governo Bolsonaro, fazendo denúncias que nunca se comprovaram. Foi ali que a gente teve uma série de medidas, como impedimento de indicação do diretor da Polícia Federal, como os inquéritos lá abertos de ofício sendo turbinados, né, pela denúncia, a denúncia dele. O plano dele era derrubar o governo e ele, então, né, ser levado aí pelo povo à presidência. Obviamente que isso não aconteceu. Então, o Moro eu considero um dos principais responsáveis
por esse desmonte do processo de reconstrução do Brasil. Eu já fiz minhas críticas aqui ao Tarcísio, né? Eu acredito que ele não é... Bom, ele mesmo já disse que não é um bolsonarista, ele não é um sujeito de direita, como nós podemos definir, né? Um sujeito que quer, de fato, reformar profundamente o sistema. Me parece que ele tem certas linhas conservadoras, mas está bastante integrado ao establishment, né? E pode sim ocupar, às vezes, de um tucano no Teatro de Tesouras 2.0. Essa é a minha visão. Gostaria muito de estar equivocado nisso. Eu acho que o Zema já não tem a mesma pegada do Tarcísio, eu acho que ele não está tão dentro do sistema. É claro, né, que tem sérias deficiências em relação especialmente à agenda ambiental, em alguns aspectos aí da agenda 2030 lá da ONU, da agenda do Fórum Econômico Mundial, mas eu vejo ele um pouco mais afastado do sistema do que um Tarcísio. Bolsonaro, sim, eu acho que ele vai ser impedido de concorrer, acho muito difícil que ele seja liberado para concorrer ou que volte ao poder em algum momento, né? E o fato dele ser sistematicamente perseguido e ainda ter uma boa chance dele vir a ser preso, demonstra, né, que ele é a pessoa que mais incomoda o sistema. É algo muito simples de ver no Brasil. Quem efetivamente está se opondo ao sistema? Quem está sendo perseguido, né? Quem tem mais processos, quem é censurado, quem é preso, quem recebe outras medidas. Essas são pessoas que estão efetivamente produzindo alguma oposição. Aqueles, né, isentões que se colocam oposição e que apontam o dedo e que não sofreram nenhum tipo de assédio judicial, de perseguição, nós sabemos que são aqueles que não incomodam o sistema. É uma regra muito simples que você pode adotar para saber quem de fato faz oposição no Brasil. A ONU é confiável ou joga do lado esquerdista? A ONU é uma das principais ferramentas hoje de um projeto totalitário de esquerda. A Agenda 2030 da ONU, apesar de você olhar lá, né, e você olhar coisas bonitas, palavras bonitas, se você vai para a segunda camada, você vê que é um plano de dominação global da esquerda com um poder completo ao Estado e esmagamento do indivíduo. Bom, vou dar um exemplo, né? Morreu agora o ditador lá, o Sogueiro de Teherã, e a ONU está fazendo ali uma sessão para homenagear o sujeito. Então a ONU virou um antro de defesa de políticas totalitárias, políticas do pior tipo, alinhadas aí a o que há de pior, né, em organização social, política e econômica, né? Então a ONU hoje é uma força do mal. Você vê chances reais da direita brasileira retomar o governo do país? Acho que aqui tem um verbo equivocado, né? Retomar significa que já esteve no controle da direita e o país nunca esteve no controle da direita. Nós tivemos um presidente mais alinhado à direita que foi boicotado, né? Que foi impedido de governar de todas as formas possíveis, por todos os lados. Porque nós temos, né, desde sempre, uma oligarquia no poder que manda efetivamente no país. E essa oligarquia enxerga como ameaça a direita brasileira. Por isso que eles tratam de extrema-direita, por isso que eles estão criminalizando, por isso que eles estão perseguindo. Então eu não vejo no curto prazo a possibilidade da direita dar as cartas no Brasil. Eu vejo essa possibilidade no médio e longo prazo. No curto prazo não há a menor chance disso acontecer. O que pode acontecer, e eu acho até que é bem provável que aconteça, é uma direita permitida chegar aí à chefia do executivo para fazer de conta, né, que nós temos uma democracia, como aconteceu no Teatro das Tesouras entre o PT e o PSDB, onde o PSDB era tratado, vejam só, né, como uma força de direita, quando na verdade é um partido de esquerda moderado, não de esquerda radical como o PT, mas era tratado como direita e eu acho que isso pode voltar a acontecer, né? Um Teatro das Tesouras para inglês ver que seria então um regime de direita que na verdade também seria aí bastante limitado em termos de ação. Hoje nós temos em curso um regime autoritário em que a velha oligarquia de sempre dá as cartas e busca suprimir, né, perseguir, censurar, até mesmo prender quem protesta, quem tem uma visão diferente. Você acredita que o Bolsonaro só não foi preso ainda porque o sistema teme que ele vire um mártir? Ele só não foi preso porque há o temor que essa prisão possa dar a ignição ao novo movimento de revolta popular, né? Então o sistema já conseguiu tudo o que queria até aqui, né? Não conseguiu tudo o que queria porque queria a censura completa da internet, né? Queria um controle completo sobre a circulação de ideias, isso ainda não aconteceu, mas já
tiraram basicamente todo mundo da cadeia, estão até anulando as multas, né? Então o sistema voltou a operar, fico só imaginando o nível de corrupção que nós devemos ter hoje em dia. E para que, né, correr o risco de colocar um dos líderes da oposição na cadeia e dar ignição a uma nova onda de protestos? Então acho que é só por isso. E eles estão contemplando qual seria o melhor momento de fazer isso, porque seria um sinal de que não tem mais espaço para oposição, mas ainda há o risco do protesto. Então eles ficam entre esses dois polos, né? Dá o exemplo de que ninguém mais deve se levantar contra o sistema através da prisão, não só do Bolsonaro, mas de todas as pessoas da oposição, retirar da vida pública desses líderes da oposição, e a eventual revolta que isso pode produzir, né? Porque há uma percepção clara de que o que eles chamam de bolsonarismo, que na verdade é uma expressão da direita, uma expressão conservadora, é muito forte no Brasil, é muito profunda, é muito grande. Eles acreditavam que a partir daqueles processos de perseguição, aqueles julgamentos sumários das pessoas envolvidas lá no Rio de Janeiro e de todas as outras iniciativas de repressão que aconteceram, todo mundo iria baixar a cabeça, iria aceitar a situação, iria pedir desculpa e iria, né, obedecer, iria se calar, mas isso não está acontecendo, né? Por incrível que pareça, claro que há muita censura, claro que muita gente tem medo de falar e se fala bem menos do que deveria, mas o efeito ainda é menor do que o sistema imaginava, né, em termos de espiral do silêncio. Então, só por causa disso que o Bolsonaro ainda não foi preso, mas essa possibilidade ainda não pode ser, está longe, né, na verdade, de ser descartada.